Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Stephanie Bezerra, que já aguarda para conversar com a gente. Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar. Quem manda no trabalho? Algoritmos, comportamento e a nova ordem global do trabalho. Primeiramente, então, Stephanie, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Obrigada, tudo bem, Cida? Perfeito. Para a gente começar, então, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse quem é a Stephanie, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Tá ótimo. Bom, meu nome, como você já bem disse, é Stephanie. Eu sou doutora em Direito, professora na faculdade no sertão de Crateús, aqui no interior do Ceará. Estou como coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas também da instituição, advogada, e tenho uma carreira basicamente bem acadêmica, né? Desde a graduação, envolvida na pesquisa, fui para o mestrado, e cheguei finalmente na conclusão do meu doutorado. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, também já conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. Foi uma coisa interessante que na faculdade onde eu trabalho, eu conheci um colega, Daniel Hamilton, e ele publicou a tese dele com a Diálogo Freiriano. E aí ele me falou muito bem da editora, disse todo o acompanhamento, falou que vocês têm um trato muito especial na lida com o autor. E de fato eu senti isso, né? E aí resolvi fazer a contratação de publicar a minha tese, que eu confesso que eu ainda nunca tinha feito a publicação de um livro, foi a primeira experiência e eu confesso que eu gostei bastante dela. Que bacana. Coisa boa vir por indicação de alguém. É sempre legal e a pessoa se sente mais confiante em conhecer alguém que já publicou, né? Eu sempre pontuo nesse momento que muitas vezes é muito fácil tu encontrar o serviço sendo prestado hoje na internet, mas qualquer um pode anunciar, né? Então é muito importante Isso. você pesquisar, você ir atrás, conversar com outros autores. No teu caso foi ainda mais fácil porque tu já conhecia alguém que publicou com a gente. Então é muito legal saber como que foi essa tua chegada até nós. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Stephanie. Quem manda no trabalho? Algoritmos, comportamento e a nova ordem global do trabalho. E já deixo um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra dela, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, vamos falar de fato sobre a obra. Eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, a tua motivação para escrever sobre o assunto e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Tá ótimo. A história dessa tese ela é bem interessante, né? Que eu entrei no doutorado no contexto da pandemia. E aí eu vim de uma publicação de dissertação falando sobre o adoecimento do trabalhador, especificamente sobre síndrome de burnout. E a ideia é que o trabalho ele tem um contexto global na atualidade. E aí a discussão é como é que eu vou pensar na regulamentação desse direito do trabalho local sem discutir, né, as relações globalizadas. E aí a ideia de tudo isso é pensar o direito do trabalho dentro de uma ordem global, só que diferente de como acontecia antigamente, nos séculos passados, o trabalho ele tinha um padrão específico, né? O trabalho ele era em local físico e hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem as relações virtuais, o trabalho remoto e o trabalho através de algoritmo. Então, a ideia do trabalho dessa tese, ela veio especificamente dessa relação que nós temos dos trabalhadores com os aplicativos. Prestadores de serviço, será que são empregados ou será que são donos, né, do próprio empreendimento?
Então surge esse contexto, por isso que mencionas, né, dentro do trabalho, sobre uma possível subordinação algorítmica. E aí surge a pergunta título, né, o mote da pesquisa. Quem é que manda de fato no trabalho? Então, quem está por trás de tudo isso? É o algoritmo. Então, o trabalho ele vai girar em torno dessa persuasão, desse direcionamento de funções do algoritmo, mas com um detalhe que na pesquisa a gente fala sobre a ciência comportamental. Então, o direito ali do trabalho ele vai dialogar com a psicologia, especificamente na ciência comportamental. Esse algoritmo ele vai soltando recompensas, ele vai direcionando aquele indivíduo para que ele consiga executar aquelas atividades da forma como o aplicativo ele quer, e não da forma como a pessoa de fato ela exerceria. Então, ele está sendo indiretamente influenciado. E aí o trabalho ele vai basicamente discutir sobre esses pilares, né? Trabalho como uma ordem global, o algoritmo ali atuando e a ciência comportamental por trás como pano de fundo de tudo isso. Certo, fica o convite, então, à leitura da obra da Stephanie, Quem Manda no Trabalho? Algoritmos, Comportamento e a Nova Ordem Global do Trabalho. E aproveitando que nós estamos aqui com a capa novamente em destaque, eu queria agora que tu falasse sobre ela e como é que foi essa tua jornada de produção junto à editora, tanto para a criação da capa como também para a diagramação do miolo. Pronto, a capa foi uma. Eu já tinha em mente mais ou menos como é que eu gostaria dessa capa. E aí a ideia é personificar esse indivíduo que está por trás de tudo isso. Então seria personificar o algoritmo propriamente dito. Por isso que a gente tem uma espécie de Android aí, né, colocando a mão por cima de várias telas que são os controles. Essas pessoas estão trabalhando através dos aplicativos, estão sendo controladas por eles, mas elas não estão percebendo isso. É como se elas estivessem praticando as atividades de forma regular, achando que tem autonomia na tomada de decisões, só que não, ao contrário, o algoritmo está lá dizendo, ó, você vai ter que fazer assim, esse horário é melhor para trabalhar, então quanto mais corridas você aceitar, mais recompensa você vai ganhar. Então a ideia da capa é mais ou menos nesse sentido. O tom de azul e esse tom de amarelo são duas cores que eu gosto muito de usar na minha paleta, tanto de escrita, de trabalho, porque chama um pouco a atenção, um tom azul, um tom mais de seriedade, enquanto que o amarelo, ele remete um pouco mais à ideia de destaque. É interessante essa utilização de cores, que a gente faz muita alusão ao legal design, né? E aí essas duas cores, elas se correlacionam bem para poder, o azul ele dá um tom de seriedade, o amarelo ele chama a atenção. Então, por isso que a opção dessas duas cores. E ao longo da produção desse miolo, trabalho, foi bem interessante que a todo momento a editora teve todo um trato, né, especial de me ouvir, entender o que é que eu queria, entender como é que ficaria esse livro, como é que eu visualizava aquilo, aquele trabalho. Então, eu me senti bem recepcionada e ouvida, tá? Propriamente dito, que todo foi um sistema de alinhar, me mostrar, ó, vai ficar assim, e aí, não, quer de outra forma. Eu tinha até uma opção de tirar uma página, né, entre cada capítulo, mas a pessoa da edição me mostrou, ó, vai ficar assim, na realidade, não do jeito que você tá vendo. Aí eu, então o trabalho final é desta forma. Aí foi aí que eu voltei atrás da minha opção de retirada e mantive, porque uma coisa é você ver, né, no computador, e outra é você ver como é que vai ficar após a diagramação. Então, eu não tenho que falar, é só elogiar esse cuidado, essa lida na construção do miolo do trabalho também. Que bacana, que coisa boa a gente ter esse feedback por parte dos autores e saber que tu se sentiu ouvida, se sentiu acolhida e que tanto o pessoal da produção, da diagramação, como também do design conseguiu ouvir, conseguiu entender aquilo que tu queria e traduziu isso no teu livro, que hoje a gente pode fazer o lançamento dele, então, o lançamento digital dele. Quem manda no trabalho? Algoritmos, comportamento e a nova ordem global do trabalho. E eu lembro a você que nos assiste, se você se interessou pela obra da Stephanie, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora,
nos dirigimos para o final da nossa conversa e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recado para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de fazer a publicação de um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Olha, eu sempre quis deixar algo para a posteridade, né? Então, a melhor forma de fazer isso é escrever. Então, para quem quer deixar um legado, quem quer expor as suas ideias, escreva, né? Escreva e publique. Eu, por muito tempo, eu escrevi muitos textos, escrevi muitos artigos, mas a publicação de um livro é algo muito mais sério, é algo, um trabalho que demanda uma relação intrínseca, né, do autor com o texto e aquilo que as outras pessoas vão ter acesso, aquilo que você pensou e produziu. Então, escreva, é muito importante. Fica então o recado da Stephanie para você que está aí com o teu livro autoral, com o teu TCC, com o teu mestrado, com o teu doutorado ali parados, escondidinhos só para você. Eu gosto sempre de falar nesse momento. Muitas vezes, hoje com a internet, que é muito fácil você ter acesso a tudo, a ter inúmeros conteúdos, vamos assim dizer, à distância de um clique. Então é muito fácil você ter acesso às coisas. Tem muitas vezes que tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa e muitas vezes dar continuidade a ela. Então não deixe o teu conhecimento parado. Publique. Stephanie, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cida. E a você que nos assistiu até aqui, também deixe o nosso muito obrigada e faça um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.